Quando você vai crescendo, você meio que passa por uma geração de animes meio que delimitada ali, que todo mundo na sua volta conhece. Eu não sei direito como isso acontece, mas acontece. E dependendo da sua idade, esses animes vão ser completamente diferentes ou completamente iguais a de outra pessoa, dependendo da idade dela. Por exemplo, é difícil tu achar alguém na época que conhecia Death Note, mas não conhecia Code Geass ou Steins Gate, mesmo sem assistir ou gostar do tipo de história. Quando eu tava na escola, um desses animes padrões que todo mundo conhecia era Another e os incontáveis memes do guarda-chuva na escada. Eu, como um ótimo assistidor de animes que assistia qualquer merda que colocavam na minha frente, também memava Another, é claro. Meu primeiro nick online era literalmente Misaki, vocês acreditam? Só que eu nunca assisti Another. Another passou por mim durante a sua hype e eu simplesmente não assisti de alguma forma. Eu particularmente não vou muito com a cara de coisas de terror, gore, com muita violência de graça e tal. Quem aí já tá acostumado com meus vídeos sabe que eu gosto do extremo oposto disso. Então mesmo com a zoeira, só de saber que uma mina morre com um guarda-chuva na escada já era o suficiente pro cagão aqui não querer nem chegar perto de assistir. E por isso, o tempo passou, a alta de Another foi desaparecendo, até chegar num ponto que sumiu mesmo. É bem provável que tem gente por aí hoje em dia que reconhece o tapa-olho icônico e não faz nem ideia que foi popularizado por Another, e me é bem bizarro de pensar, principalmente pela fama insana desse anime na época. Foi uma história tão grande que eu vi até o pessoal que mal assistia essas coisas falando era doideira, e agora absolutamente ninguém mais fala de Another. É incrível como algo tão grande num dia é tão pequeno no outro. Eu tenho certeza que muita gente, quando viu o título do vídeo e clicou, teve uma reação do tipo, Another é mesmo, nossa, tinha um anime desse, né? E puxou a memória lá no fundo do armário. Mas enfim, como eu nunca assisti, eu não sei de nada além da cena da escada e da Misaki. Eu não sei nem exatamente do que a história fala. Então agora eu vou parar aqui e assistir. Bora lá ver no que isso aqui vai dar. 3, 2, 1. A abertura já coloca um clima bem tenso, hein? Então a Misaki já morreu, a irmã dela. Mas, antes de tudo, caramba, por que todo passarinho que fala em animes dessa época tem essa voz decrépita bizarra? Eu tô assistindo Bleach ali pra um outro vídeo e a Calopsita lá fala a mesma coisa, do mesmo jeito quase, feião. Bom, muita coisa acontece no primeiro episódio, mas na realidade nada acontece. O Sakakibara é então o personagem principal e ele tá vindo de Tóquio pra cidade de Yomiyama. Só que antes de ir pra escola, as coisas já não acontecem muito bem e ele fica mal de pneumotórax e fica um tempo no hospital. Tirando essa moça aí da família dele, ela é 14 anos mais velha do que ele, by the way. Eu sei, é bem nítido que eles não têm a mesma idade, mas tirando ela, todo mundo nesse lugar é esquisito e um monte de cuzão, pra falar bem verdade. O menino nem chegou e já foi direto pro hospital e o pessoal já tá olhando torto pra ele, pobre homem. Mas enfim, ele então encontra com a Misaki Mei no hospital enquanto ela tava indo pra onde? Pro necrotério. Olha que anime feliz é esse, maluco. Passa um tempo e o único ser vivo feliz naquele mundo é o pai do principal se quebrando na Índia. O moleque então vai pra escola, ninguém fala um pio quando ele se apresenta, todo mundo parece que tá morto, não é só a Mei não, e olha, ela tá ali. Essa então deve ser a sala que falou no início antes da abertura, só que, puf, agora todo mundo ficou de boa e agindo normal por algum motivo. Tem um pessoal que olha meio esquisito ali e tal, mas parecem de boa, todo mundo é bem estranho. Como eu não faço a menor ideia do que tá rolando, a música aqui tá fazendo toda a força pra carregar o ambiente, porque não rola nada e ela tá lá como no fundo, só clima ruim. Aí eles vão pra educação física e pá, essa ceninha. Mas de qualquer forma, o principal tava mal faz poucos dias, então nada de corrida pra ele. Ele conhece um pessoal ali, pá, vê que o pessoal não é muito saudável também não. E pá, mencionou a Mei. A menina que ele tava conversando tremeu nas bases e, oh no, a Mei é coisa ruim. E na hora ela já aparece no telhado como se estivesse sendo summonada. E ele instantaneamente percebe que ela tá lá e teleporta pra lá também. A menina é outra cuzona também, só responde torto. Qual que é o problema desse pessoal de falar uma frase direito? Ei, Sakakibara, eles não te falaram? Não, falaram do quê? Você vai entender depois. Eles não te falaram, né? Falaram do quê? Depois você entende. Que custa falar com ele agora? Pelo que eu entendi com a fala dela, a sala 3 do ano que ele tá estudando tá perto da morte. Porque se ela já morreu e ela tá ali ainda, ela deve tá querendo puxar o resto da galera com ela, né? Ela devia estar no hospital no outro dia lá pra ver quem ela tinha matado, talvez, né? Ela que deve ter empurrado a outra na escada, então.
Assim, uma verdadeira escola erudita. Cadê os alunos tocando violão cello e bebendo chá Earl Grey? E não é que ele pergunta na tora o que é o famoso tapa-olho dela. Você quer saber? Sim, é por isso que ele tá perguntando. Então eu não vou falar. Bruh, eu vou ficar doido com essas conversas dela e não faz nem 2 episódios direito. Mas enfim, enquanto ela tá sacaneando o principal na biblioteca, aparece esse cara mais velho, Tibiki. É a primeira vez que tem outra pessoa na presença da Misaki. Interessante no que será que isso significa. Ela não é uma entidade, então. Só que o cara nem interage com ela nem nada. Só com o Sakakibara. Então pode ser que pra ele ela nem existia ali. Não dá pra saber ainda. E passa o dia e nós já pula pra casa dele o passarinho do demônio. Ele deve ter algum dedo nessa coisa esquisita aí toda, mas anyway. Pelo jeito a mulher que parece ter a mesma idade do principal conhece o tal do Tibiki. Se eles me falarem agora que ela tem a mesma idade que ele e que eles estudaram juntos, ela envelheceu bem demais, hein? Sortuda. Agora, é um pouco difícil acreditar que ele falou com ela do cara da biblioteca, mas não falou da Misaki. Só que logo em seguida ele vai no hospital de novo e pergunta à enfermeira se ela conhece a mina de tapa-olho. E ela não conhecia também, então não parece ser a cidade toda. Será que é só o pessoal da escola que é bizarro por algum motivo? Não sei, vamos ver. No próximo dia, ficam olhando torto pra ele porque parece que essa menina já viu ele antes, mas não sabe aonde. E ela tem o dever de proteger a turma. Nem sabia que isso era um posto que existia para um aluno, mas enfim. Ela vai falar com o principal o que tá rolando e, é claro, algo acontece que ele fica sem saber de novo. E dessa vez ele vê a Misaki e tem a boa ideia de stalkear ela pela cidade. O menino não tá nem um mês na escola dos esquisitos e já ficou esquisito também. Ela desaparece. Que bom que ela conseguiu correr de um cara perseguindo ela, né? Mas na realidade a história deve estar querendo dizer que ela desapareceu mesmo. Ele tenta procurar e não acha nada. Sem querer, ele acha a casa daquele youtuber japonês famoso. Só que é uma loja de bonecas. As mesmas que aparecem toda hora que uma cena muda, só pra te dar um mini jumpscare. Nesse momento, a enfermeira liga e pá, é a Misaki que morreu mesmo. É um momento que era suposto ser meio impactante, mas já falaram disso pra gente desde o primeiro episódio. Então só o Sakakibara que fica surpreso. Por algum motivo, ele entra na loja de boneca e tem um fucking subterrâneo na loja de concreto cheio de boneca. Eu não vou falar da velha bizarra, não. Tem um subterrâneo numa loja de boneca. E lá embaixo é isso aí. Ai, credo. Sai daí, menino. O que tu tá fazendo? Ah, não. Viu, mano? Vai embora. Agora ela tá falando. Olha a merda. Ah, não é a boneca, não. A Mei tá ali mesmo. Mas por que caralho tem uma boneca do tamanho humano num caixão ali? Ou ela vai tirar o tapa-olho? Não entendi nada da conversa pra ter resultado nela querendo mostrar isso. Mas ok. Da hora. Acabou o episódio. Ela tem heterocromia, só que o verde é olho de uma boneca. Apesar de jogarem na tela toda hora, eu não esperava um plot tão grande baseado em bonecas. Dá um fios esquisito mesmo. Apesar de que até agora quase que literalmente nada acontece. Só a musiquinha que vai louca ali atrás mesmo. É meio estranho ver a Misaki contando a história da Misaki que morreu há 26 anos atrás e a turma de lunáticos lá. E é claro que eles são interrompidos de novo e ela não continua a história. Mas mais um dia se passa e depois de conversarem quase que como gente normal sobre onde cada um vai passar o ensino médio e tal, aí tá chovendo e eles estão na escola. Por que tá dando tanta atenção ao guarda-chuva? Eles já estão na porta. Não tem mais escada pra passar, né? Que pesado, xixi. Esse momento ficou mais tenso do que deveria, provavelmente só porque eu sei do que vai acontecer, né? E não aconteceu agora. Ele fala da Misaki e o pessoal fica pistola. Durante a conversa eles continuam mostrando mais escada e ela com esse guarda-chuva perigosamente pontudo. Eu não lembro direito, mas acho que dá pra ter certeza que é ela que morre, né? Pelo jeito, o Sakakibara só sabe do que aconteceu no primeiro ano. E a professora tá junta nessa conspiração. Pela fala da garota do guarda-chuva, eu tô suspeitando que a sala 3 tá vivendo num loop de um ano faz 26 anos. Será que eu vou acertar? E
Ok, o parente dele também já sabe mais ou menos do que tá rolando e não vai falar com ele. E a mãe dele era da sala 3, então todo mundo morre por causa da sala 3, é isso? Sai, passarinho de inferno, sai. Ok, a Misaki que morreu era a prima da Misaki de agora, mas não faz muito sentido a Misaki de agora ter mais de 26 anos. Ah, ok, só o Sakakibara consegue ver a Misaki de agora e... a coisa tá ficando Ei, solta o guarda-chuva, para de correr, ei, what the fuck? Bruh, as coisas saíram do 0 ao 100 em 2 segundos. Eu achei que não ia rolar mais nesse episódio não, que bagulho gráfico. Nossa, entendi nada, mas putz, essa parada aí não é comigo não. Eu deveria ter ido ver um anime dos personagens montando o móvel do IKEA ou algo assim. O que eu tô fazendo aqui? Que tenso. Alright, eu não queria ter visto a cena de novo nesse início, mas ok. Tem uma narração ali de 2 alunos de outra sala da escola sobre o incidente e finalmente descobrimos um pouco mais da história. A situação é que a cada mês alguém da sala morre, até a família não tá safe, vixe. Agora, isso não aconteceu no último ano por algum motivo. Pelo jeito, deve ter acontecido algumas vezes desde o que rolou com a parada da Misaki prima lá 26 anos atrás. Como é que será que acontece essa situação aí? É um ano sim, um ano não? Não sei. Nessa conversa no hospital eu tô começando a ligar as coisas aqui. Então será que no primeiro episódio a Mei tava visitando a primeira pessoa que morreu nisso naquele ano? E eu não tô achando muito legal que estão dando muita atenção à enfermeira, mesmo ela não sendo estudante. Eu gosto dela e ela vai morrer, não vai? É sempre assim, ai. Principalmente porque depois da conversa do café, ela agora tá sabendo mais ou menos da história toda. E o vagabundo desse menino tem a audácia de falar que ninguém quer contar pra ele o resto da história, sendo que ele simplesmente vazou da conversa alguma das vezes, quando alguém ia falar com ele. Mas, né, apesar de todo mundo sacanear mais ou menos com ele desde o início sobre isso, dá pra começar a entender agora porque que não queriam falar com ele. Nunca se sabe como alguém vai reagir a uma situação esquisita. Pobre garota aí que eu nem sabia que existia. Coitada, ela já tá começando a ficar com medo da própria sombra. Mas mesmo assim, eu queria gostar mais da Misaki, sabe? Mas essa conversa dela de falar que ele não sabe e nunca falar nada com ele pra resolver isso, deixa um pouco difícil gostar dela. Toma cuidado. Beleza, do que? Ajudaria bastante se tu falasse o que o menino tem que tomar cuidado, né? Ai. Ah, a velha recepcionista falou a mesma coisa quando ele entrou na loja dessa vez. Ela deve ser um boneco também, né? E, finalmente alguém falando do cacete do passarinho. E essa Reiko vai morrer também, não tem como. Como eu não sabia, eu não esperava uma coisa dessa, mas vai ser um desses animes que literalmente todo mundo morre. Eu só tava brincando. Eu tô pistola que a enfermeira morreu no último episódio. Era a única personagem que prestava. Que triste. E, cara, quando o único personagem que foi estabelecido ter um problema sério de saúde na história inteira se dispõe a responder o que o Sakakibara tava querendo sobre as coisas estranhas rolando, já era de se esperar que ele ia empacotar também, né? Só de falar da Mei ou ver ela é o suficiente pra galera morrer. Bom, tirando isso, é da hora que o Sakakibara já presenciou 3 pessoas morrendo na sua frente, uma delas por celular, mas enfim. E literalmente ele consegue ir na escola no próximo dia de boa, como se algo com uma gravidade dessa não tivesse acontecido 3 vezes já. Ele só fica incomodado no mesmo nível que já tava por causa da situação esquisita que ninguém quer falar com ele. E agora ninguém vai falar com ele mesmo. E tão ignorando até a existência dele na sala. Ah, entendi. Inesperadamente essa parte da loja de boneca foi bonitinha. Ter uma resolução pra alguma coisa já é uma boa, né? E o sorrisinho dela foi de aquecer o coração. Não do mesmo jeito do cara que morreu no início do episódio. E ela tem um elevador na casa. Então é mesmo a casa daquele youtuber japonês. Mas da hora que a Misaki de hoje é uma pessoa mesmo. Eu não sei se eu acharia muito legal se ela fosse um fantasma.
ela é a morte disfarçada, uau. Não explica o porquê que o pessoal morre quando fala dela. É porque se eles falam dela, eles estão reconhecendo que tem um aluno extra na sala? É isso que eu entendi? Porque todo ano sempre tem um deles que é alguém que morreu no ano anterior, mas não sabe. Se os registros são inconsistentes, realmente não dá pra saber quem que é o repetido. E se as memórias dos professores, que são os únicos que lembrariam quem que tá no mesmo ano de novo, são mudadas, a situação fica tensa mesmo. Só que é uma responsabilidade do caramba a escola manter a sala 3. Beleza, tentaram mudar o lugar dela, o nome, não deu certo. Então, tipo, some com a sala 3, oblitera ela da existência. Só tem a sala 1 e 2 agora, com mais alunos. Pronto, tem algo barrando isso acontecer? Pelo jeito, não, né? Mas enfim, nesse caso todo aí, no final das contas, a Misaki Mei pode ser fantasma ainda, né? E eu não vou mentir que no início eu não tava gostando muito da história não, o pessoal morrendo brutalmente sem motivo aparente, sei lá, personagens te deixando agoniado porque falam que vão fazer uma coisa e não fazem, ninguém explica nada apesar de ficarem te atiçando toda hora, e ainda por cima com uma personagem bem padrão de uma garota misteriosa que fala de uma maneira incomum, uau, eu tava achando bem batata pra falar a verdade. O sentimento de umas histórias desse tipo são bem ruins e eu com certeza não sou o tipo de pessoa que gosta de terror, suspense e todas as coisas que são presentes em Another. Só que agora que tudo que tá rolando tem um norte, um motivo concreto na história, é isso que tá acontecendo. Agora é tentar resolver, ao invés de ficar tentando te impressionar com coisa aleatória, a história ficou melhorzinha e eu tô aproveitando bem mais. Tô começando a entender como que ela ficou tão popular na época. Mas enfim, no episódio 6 não rola nada de muito demais não, só ficam conversando, dando umas informações do que tá rolando pra quem tá assistindo e pela primeira vez, fora da enfermeira é claro, alguém mostra humanidade nessa série. A Mei-chan e o Sakakibara surpreendentemente começam a agir mais normal quando estão sendo ignorados. É triste, mas é bonitinho de ver. É legalzinho. Curioso é a fala do pai dele sobre ele ter ido pra Yomiyama um ano e pouco atrás e ele não lembra. A outra menina lá da escola provavelmente viu ele, foi aí. A história tá tentando fazer com que nós acredita que é o Sakakibara o impostor, mas ainda não sei não. Os personagens normais são meio meh demais pra serem uma pessoa morta e dá aquele impacto quando foi revelado, então sei lá. No momento meio que só faz sentido ser ele ou a Misaki, mas vamos ver quem que vai ser desenvolvido daqui pra frente. E, tem um dump de informações na biblioteca com o Chibi aqui. E com isso dá pra nós entendermos mais ou menos do que a maldição, magia negra, ou sei lá, que tá rolando na sala 3 consiste. Mas eu não sei muito o que pensar sobre esse episódio. Ao mesmo tempo que a história fica mais interessante em relação aos primeiros episódios. E que é bom é saber do que exatamente a história consiste. Porque até então era um pouco difícil importar, sendo que não dá pra entender muita coisa. Mas também o que aconteceu no episódio foi meio, pá, toma tudo que você precisa pra saber em um episódiozinho só. Sei lá, ficou meio... Mas vamos continuar. O final desse episódio foi de 0 a 100 em 2 segundos. Achei que ele ia puxar um trabucão da malinha, mas foi uma faca. Não sei o que é pior, mas depois de um episódio todo tranquilo, só de informações, me pareceu um pouco barato essa última cena. Ficou muito... precisamos assustar quem assiste. Vral, toma faca. Ao invés de te dar medo ou sei lá o que é suposto sentir em um anime de terror. Mas enfim, será que ele vai pegar alguém ou será que ele vai se auto-catapultar? Nos vemos no próximo episódio de Super 11. Paramos essa exibição para agradecer todos os membros aí do canal. Olha como eles são bonitos. Pelo menos não levou ninguém junto, né? Quando a faca saiu voando ali, eu achei que ia de alguma forma parar em alguém ali e dar double kill. Por que eu tô rindo, mano? Bagulho mó gráfico. Não gosto disso não, feels bad. Ainda bem que eu não vi isso na época, porque eu ia ficar traumatizado. O cara podia ter feito isso em outro lugar, pô. Não precisava fazer isso na frente de todo mundo. Que sacanagem. Não, pô. Ele fez merda na casa também. Vai se ferrar. Não falo mais nada não. Só fica pior. Ai. E esses dois aí, eles estão aparecendo demais. Tô ficando meio preocupado com eles. É como se eles estivessem preparando os dois pra morrerem e dar mais impacto quando acontecer. Sacanagem. Agora eu não quero mais que ninguém seja desenvolvido não. É melhor
todo mundo ser esquisitão mesmo. Mas eles falam muito sobre o ano que a treta parou no meio do caminho. Eu não sei se eu tô batatando em algo, mas não é meio evidente que ela parou porque alguém matou o impostor? Já que foram 2 pessoas que morreram no mesmo dia e tal. Especialmente com a fala do cara do bar. Se pá foi ele que fez, né? Mas enfim. Eu não acho que o Sakakibara vai ser o Shisha Janai. Mas no meu ponto de vista, a Akazawa é bem suspeita. Tipo, tão deixando a gente suspeitar bastante do Sakakibara por não lembrar de ir a Yomiyama um ano atrás. E também por causa que ele é o personagem principal. A gente acompanhar bastante das dúvidas que ele tem. Mas minhas fichas estão nela por agora. Uau, tão chamando muita atenção pra Akazawa e dela talvez gostar do Sakakibara. E a Arei comandou uma de Lucky Star ali, mano. Poderiam ter mandado o Eurobeat brabo. Mas, quem diria, um episódio de Slice of Life padrão na praia num anime desses. Se fosse pra realmente acontecer, eu achei que ia rolar só quando eles fossem na excursão, mas não foi agora. O Matsunaga tava trabalhando no hotel e eles precisavam perguntar a ele o que ele lembrava. Nada demais, que nem a Areiko, a memória dele também foi mexida e eles não se lembram de quase nada. Mas parece que eles foram no templo mesmo, juntaram as mãos e... não sei, não falaram, porque o macaco decidiu que ia atrás de uma bola que saiu voando 10 km de distância em 2 segundos por causa de um vento. Por causa que pelo jeito sempre rola uma morte quando apareceram 2 personagens que quase não deram importância antes. E no viajar com eles você já fica esperando o episódio inteiro pra ver qual deles que vai entrar no liquidificador. E infelizmente esse cara aí tinha um design menos trabalhado do que ela, então pobre homem. E que morte, hein? Acho que essa foi mais besta do que a do guarda-chuva, que viagem. O cara morreu por uma bola mesmo, tá ligado? Pelo menos um guarda-chuva é uma parada mais perigosa, dá pra você bater com ele e tal. Que eu tô falando? Eu sou uma pessoa que já tomou uma concussão por causa de uma bolada na cabeça e ficou sem memória por algumas horas. Então é melhor não falar mais nada, não. Bolas são perigosas, sim. Mas também, né, o pessoal relaxou porque não tava em Yomiyama, só que na teoria era pra eles saberem que sair da cidade não ia dar muito certo, né? Porque eles foram perguntar ao Matsunaga na premissa que pessoas morreram nas férias de verão. E se eles estavam numa excursão, eles não estavam na cidade, né? Ah, não, pera. O Jinja que eles foram não era fora, era na cidade de Yomiyama, né? Então esquece o que eu falei. Agora faz mais sentido eles terem abaixado a guarda, foi mal. E sacanagem, né? Mal eles esperavam que a morte ia esperar algumas horas só pra confundir mais a galera. Depois vem o Chibi que fala que não tem malícia na calamidade. Tá bom, viu? Eu esqueci de falar ali que o rapaz lembrou que a parada que ele deixou pra trás tá na sala de aula. Ele não morreu por causa da bola, ele caiu da escada, então é por isso que ele tava ficando enjoado fácil. Complexo. Então agora o objetivo foi atualizado. Encontre o que o Matsunaga deixou pra trás. E como já faz 15 anos, a sala 3 era num outro prédio. E lá vai eles. Não quero falar pra ninguém, porque eu não quero que ninguém morra. Primeira pessoa que aparece. Então a gente tá indo fazer isso e isso. E quando eles vão encontrar com o Mochizuki na sala de artes, a Mei-chan tá lá também. Ela convenientemente tá em todos os lugares. Será que vai ser na cara assim que ela é impostora? Enfim, eles acham a sala. Ela tá toda abandonada, cheio de coisa, virou depósito pro resto da escola que não tem nada a ver com a maldição. Eles vão procurando e quase morrem com um vidro de janela e um armário caindo. Só que é só pra assustar mesmo. Assustou? Foi mal. A Mei é muito bonitinha quando ela não dá medo. E acharam um pacotinho de droga no armário. Quando abrem, é uma fita. Que bom que esse anime foi feito no meio dos anos 2012, porque naquela época ainda dava pra achar umas paradinhas que reproduz fita. Se demorarem mais alguns anos, duvido que iam achar algo pra escutar o que o Matsunaga deixou pra trás. E falando nisso, maldição dos 2010, ela existe aqui e pode ser horripilante. Mas enfim, voltando, eles vão escutando a fita e minha internet começou a passar mal na mesma hora, sério, foi bem bizarro. Mas depois, quando deu pra assistir, tipo, sempre que aparece outro personagem da turma, sem ser os principais ali que a gente tá acompanhando, é pra esperar eles morrerem, porque tá bem assim, então quando não aparecer mais ninguém, deve ser porque um dos principais vai morrer, né? Prepararam bem as duas ali, só que foi basicamente só desse episódio, né? Feels bad demais, do mesmo jeito. O adeus das duas na rua chovendo acertou lá
lá no coração. Mas a gente fala delas depois, porque a fita ainda tá rolando e o rapaz tá explicando o que aconteceu. Basicamente, foram na montanha, o Jin já tava sujo, limparam pra ver se resolvia, não resolveu. Odin mandou todo o seu poder no rapaz do guarda-chuva e vrau, morreu. E deixaram ele lá mesmo, sacanagem. Foram correr com medo e a menina tentou mandar uma rolada do Dark Souls e rolou no precipício. Vrau, morreu também. Só que aí, quando chegaram no pé da montanha, algo importante aconteceu e vai tomar no cu que estragaram a fita. Caiu um caminhão com uma escavadeira na casa de uma e a outra... Ai, desgraça, vai dar jumpscare na mãe. Episódio 10, já estamos na reta final, hein? E eu achei que ia demorar mais pra essa fita ser consertada, mas o anime tá acabando, né? E foi logo no próximo episódio, menos mal. Eles escutaram o resto dela quando já estavam na excursão da montanha e, caramba, eu acertei. Realmente, pra parar a calamidade, alguém tem que matar o impostor. Então isso tudo é só um jogo de TTT na escola. Da hora. Repara não, eu gosto muito de teorizar as coisas e tentar achar as migalhas que deixam ao longo do caminho. Porque é muito legal quando realmente é, né? Mas enfim, agora é o real problema, né? Se o morto não tem nada diferente, não sabe que tá morto, e pra todo mundo, inclusive ele, é uma pessoa normal, mesmo se tu achar, como que tu vai ter certeza pra fazer algo tão drástico assim? Você teria que fazer um profile inteiro da pessoa, tipo, conversar com o pai, a mãe, a família inteira, todo mundo, e talvez nem assim, né? E outra coisa, vai que essa informação da fita vaza, porque não é muito difícil quando esses dois da matraca solta tão no grupo, né? A galera ia ficar loucaça, ia rolar um RDM louco ali de gente suspeitando errado e matando gente que não era o morto. Vai dar merda e já começou a discórdia. Eu não culpo a Kazawa por falar umas paradas insensíveis, porque na perspectiva dela, ela já tá suspeitando bastante do Sakakibara e da Misaki Mei. E pra ela, talvez, realmente eles são os chupisco lá. Porque com tudo que tá acontecendo nesse ano, não faz muito sentido ela conhecer ele antes. Mas eu acho que descarregar na Mei foi mais porque ela deve invejar os dois ali, sei lá. Mas o menino passa mal ali, sem telefone fixo e sem sinal, não tem como chamar a ambulância, então manda ele dentro da Station Wagon e vai pro hospital. É claro que o Tibiki tem um Volvo tijolo, exatamente a pessoa que eu pensaria em dirigir esse carro. Eu já tive em um e é bem coisa de tiozão mesmo. Foi mal se tiver alguém aí que tem um desse, mas se bem que no Brasil nem deve ter muitos, mas enfim. Provavelmente esse menino da asma aí vai sobreviver só porque ele foi embora. O Sakakibara achou a foto e o Misaki impostor tá todo errado e obviamente é o humor. Então é por isso que eles tiraram a foto no início do episódio, porque se for fácil assim, tão comendo mosca demais, né? E agora que eu tô percebendo que eu confundi pacas lá no início, a prima da Misaki Mei é outra Misaki, não é o Yomiyama Misaki de 26 anos atrás. Tem muito Misaki nessa história. Então se esse era um ponto que eu falei lá atrás que ajudava a dizer que a Misaki é a impostora, na realidade não é. E pra deixar mais confuso ainda, a Misaki, que tem um nome Misaki e não o sobrenome Misaki, é irmã gêmea da Misaki Mei e não prima, e ela foi a primeira morte do ano. Vixe, o bagulho ficou complexo. Agora a Mei me puxa que o olho de boneca dela é tipo um Sharingan, aí sacaneou a situação, né? Então a menina já sabe quem que é o estudante extra há tempos por causa de uma cor diferente e não falou nada. Vou esperar os próximos episódios, mas essa situação do olho dela é meio... ok, precisava disso? Quem fez a história poderia muito bem ter achado uma solução para os alunos encontrarem o estudante extra sem precisar de nada sobrenatural, tipo o que tava rolando com a foto ali segundos antes, mas vamos ver o que vai dar. Outra coisa que eu tô achando lá não muito bom é que agora que as coisas estão recebendo resoluções e a gente tá entendendo mais o que a história quer contar, eu tô começando a sentir que o início todo lá foi meio desnecessário, meio que forçou uma ideia que a Misaki Mei era estranha, não que ela era realmente, de será que ela é um fantasma e tal, olha o que ela tá falando, o que ela tá fazendo, e que poderia ter sido feito de uma forma bem mais fluida e não tão na cara assim, porque a partir do momento que a história transiciona dessa ideia de querer passar pra quem assiste que a Mei é um usuário estranho naquele mundo, pra ideia que ela é uma pessoa igual a qualquer outra, basicamente nada das, entre aspas, esquisitice dela é pertinente e nem são faladas mais direito. Ela vira um personagem completamente normal e bacaninha, totalmente diferente. Nem codificada ela fala mais. É como se ela só fizesse coisa estranha quando o Sakakibara não fazia ideia do que tava rolando na escola. Tá, pode ser que ela agia assim porque tava triste de ser tratada como alguém que não existe e tal, mas sei lá, com o progresso da história eu tô achando essa situação meio...
E eu acho que quem fez a história também tava achando isso, porque se vocês perceberem, nem mais aqueles jumpscare de boneca rola mais, mas enfim, tanto faz. Se a história mudou pro melhor, então tá suave. E agora, bem, alguém morreu no hotel e chega esse cara aí que eu nunca lembro o nome dele e fala que ele fez merda. O cara já matou alguém aleatório e... acontece de tudo e mais um pouco aqui. Vai ser até difícil eu falar alguma coisa, mas... Bom, antes de tudo, a confusão lá de quem é Misaki bugou até a casal. Mas, o cara que literalmente falaram o nome dele e eu não lembro, fez merda mesmo. Tentou matar um amigo de infância na tora, jogou ele da janela, pobre homem. Mas ele não morreu, ok. 2. Eles vão confirmar se o cara tava morto mesmo, mas aí o Sakakibara escuta algo vindo do refeitório e antes dele abrir, puxa um pé dele e é outro aluno que foi esfaqueado, mas tava vivo. E quando ele vai olhar o refeitório, o gerente tá lá morto numa brutalidade braba, já esperada desse anime, né? E tá tudo pegando fogo. 3. O treco virou horror de hotel e tem sangue e gente faltando e gritando pra todo lado. E é claro que eles têm a brilhante ideia de se separar nesse caos todo. Eita bexiga, tem até uma véia com uma cleaver tentando matar a galera. Não se seguraram pra fazer um horror de hotel que não. E a menina do episódio da praia também ficou loucaça. A informação de matar o impostor vazou. E agora é puro Battle Royale. E é incrível como que ninguém tem muita reação ao perigo que tá rolando. Eles literalmente vão colega de classe tentar matar um deles com uma estaca e em 2 segundos que ela desiste e vai embora, eles estão suspirando suave. Mano, ele se recuperou do chute nas bolas em tempo recorde. O menino é brabo mesmo, viu? Só que vamos voltar, deixaram a menina loucaça ir embora e ela vai e usa o intercom pra lançar a fita pra todo mundo escutar. Só que em vez de fazer um Battle Royale mesmo, ela botou o alvo na Mei. Porra, Mochizuki trollou. Por que tu foi mostrar o treco, cara? Agora é a maior guerra. A professora é a melhor personagem, que não cai na ladainha do caos, mas toma uma vassourada na cabeça, GG. Sacanagem. Ainda bem que o Sakakibara deixou no passado todas as inatividades dele e tirou todas as rédeas que faziam ele ficar de boa tão rápido e já deu pra cima do cara, metendo soco, correndo, chutando gente pro lado. Essa corrida foi show, muito legal. Mas a situação agora é doida. É gente escorregando pela janela e caindo de cabeça, é gente explodindo com gás comprimido de fogo. É uma festa pra ver quantas mortes criativas o autor vai conseguir pensar. Até agora eu não entendi direito como que rolou essa morte na escada ali, mas desse jeito não vai sobrar ninguém. Vão parar a calamidade porque todo mundo morreu, não porque acharam o morto. Oxi. E, o Sakakibara tomou uma chapuletada no braço e a Mei vazou pra ir matar o morto. Vídeo diferente, foi um prazer falar com todos vocês cada episódio dessa série. E bora lá pro final. Tem muita coisa pra acontecer ainda e poucos minutos pra terminar. Então vai ser doideira agora nesse episódio. Quem será que é o estudante extra? O bagulho começa com o pessoal correndo pra se salvar da construção indo pro saco. E do nada o lustre cai numa galera. Quase que eu engasguei, mano. E caramba, eles não morreram não? Nem parece que alguns episódios atrás eu tava indignado com o pessoal morrendo, né? Mas enfim. Cara, eu não vou mentir, mas a Kazawa metendo o cano na cabeça do Kazumi foi da hora demais. O Tibiki tá chegando na hora de salvar uma galera e não deixar eles caírem mais na loucura. Imagina se o morto é o menino da asma que ele tinha levado embora. Mas ele voltou com ele pro hotel, então foda-se a asma do menino pelo jeito, né? Caramba, esse embate com a Kazawa foi tenso demais. Nossa, sacanagem o jeito que ela foi, né? Um raio com uma janela estourando. Feels bad, man. Ela era da hora, então eu errei. Não era ela. Era a... Pera. Que? A professora Mikami era a Reiko? Que eu perdi alguma coisa? Desde quando? Rapaz, então é por isso que todo mundo lembrava que o Sakakibara foi em Yomiyama há 1 ano e pouco atrás e ele não. Que tenso, mas pô, quem deixou aqui na regra a professora podia ser um extra também. Não era um aluno extra, não. Faz sentido, mas foi golpe baixo ser a Reiko, né? Não tinha como ela tá no radar de quem poderia ser o extra. Eu nem sabia que ela era a professora. Eu devo ter viajado em algum momento, ou só não falaram mesmo. Até a cor do cabelo é diferente. Mas enfim. Meu veredito final, pera aí que tem cena pós-crédito e eles colocaram uma fitazinha no armário de novo. E eles estão fazendo isso mesmo depois de ver o caos que saber que tem que matar o impostor provoca. É sério mesmo que eles vão passar isso pra frente? Ok.
Bom, esse foi o final de Another, um anime que eu escutei tanto ao longo dos meus anos e nunca tinha visto. Eu não achei ruim, mas também tem um monte de coisa que poderia ter sido muito melhor. Vários pontos da história não me pareciam algo muito orgânico, que estava acontecendo mesmo naquele momento da história. E sim que quem criou toda a obra queria que fosse daquele jeito por um motivo ou outro, pra te enganar sobre um personagem, pra te fazer suspeitar de outro e tal. Mas a ideia é boa, só a execução que faltou alguns pontos, e dá pra entender mais ou menos por que ela ficou tão icônica assim na época e hoje em dia quase ninguém fala mais. Mas e vocês? O que vocês acharam? Tanto quem já tinha assistido, tanto quem era igual eu até esse vídeo e nunca tinha assistido antes, porque eu acho que a perspectiva vai ser bem diferente dependendo de quando você assistiu, porque né, eu tô vindo aqui com uma realidade e uma perspectiva bem longe de 2012, então quem assistiu nessa época aí deve ter tido uma experiência bem interessante. Se alguém quiser compartilhar, fica à vontade aí, porque eu vou adorar ler. Até mais. Pra quem já conhecia a história, deve ter sido bem besta ver eu falando um monte de coisa errada.